Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? E hoje a gente vai começar os vídeos, né, referente à interpretação desse desenho, né, iniciando exatamente com a identificação que ele é uma peça cilíndrica, né? E como é que a gente consegue fazer essa identificação? Está exatamente referente a essa simbologia aqui. A gente já falou sobre ela algumas vezes. Esse símbolo representa exatamente diâmetro, né? E essa peça ela tem dois diâmetros principais, né? Tem um diâmetro maior e tem esse diâmetro aqui menor, né? Que no caso está de uma extremidade, né? Tem uma extremidade e tem na outra, mas aí no caso eles têm o mesmo diâmetro, né? Então fica aqui a informação referente aos dois diâmetros, né? Nesse caso, o diâmetro menor 10 milímetros, o diâmetro maior 23 milímetros, né? E do outro lado, né, se a gente for observar, aqui a gente tem essa informação dos 10 milímetros e desse lado não aparece a informação do diâmetro, exatamente trazendo essa ação ali da referência de simetria, né? Então, mantendo aí a mesma base do diâmetro, né? Se esse outro diâmetro aqui ele fosse um pouco maior ou um pouco menor, obviamente teria que vir a indicação ali da cotagem dele, né? E no caso, para quem está projetando, poderia sim, né, fazer a indicação do diâmetro, né, de um lado e do outro também, não teria problema para evitar ali erro de interpretação, mas no caso, né, já fica comum esse tipo de informação. Lembrando que esse desenho, né, ele está naquele pacote que a gente disponibiliza, né, para venda na descrição, né? Tem lá 15 pastas, né, de arquivos diferentes, né? Parte de desenho técnico, parte de blocos para a parte elétrica, diagrama ferro-carbono, modelos 3D. Então tem várias coisas lá. Só acessar aí os links iniciais aqui da descrição, tá bom? Então, nesse caso aqui, uma peça cilíndrica, né, completamente cilíndrica, e aí no caso a gente volta para mostrar outras informações aqui desse desenho, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? O segundo vídeo, né, referente a essa interpretação, né, desse desenho. No último vídeo a gente falou sobre as informações, né, que indicam que essa é uma peça cilíndrica. E hoje a gente vai falar sobre um detalhe importante, né, que é exatamente, tem mais algum detalhe externo aqui referente a essa peça, né? A gente já identificou que ela é cilíndrica, mas tem uma informação importante que é exatamente essa aqui, ó, que são os chanfros. Se você observar em cada um dos diâmetros, tem exatamente lá a quebra da aresta, que é esse chanfro que aparece na peça, né? Se a gente observar no desenho de forma geral, não tem nenhuma referência do chanfro. Às vezes essa informação ela vem na legenda, né? O próximo da legenda. Nesse caso, a informação está aqui embaixo, chanfros 1 por 45. Né? Então, nesse caso aqui, esses chanfros são de 1 milímetro. Né? Vou dar um zoom aqui para a gente observar. Que é que representa aquela informação 1 por 45. Representa exatamente o seguinte, significa que esse comprimento, né, seria aqui esse cateto, esse outro cateto aqui, todos eles têm 1 milímetro. Né? Então, 1 milímetro, 1 milímetro. Às vezes vem 1 por 1 ou 1 por 45, como é o caso aqui. Né? E nesse caso é 45 graus, exatamente porque nesse caso aqui a gente tem um ângulo reto, né? Ele é simétrico, né? No caso aqui um quadrado. Então a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então nesse caso aqui, como tem um ângulo reto que é 90, e aí você tem exatamente a relação da simetria, 90 dividido por 2, 45 graus. É a inclinação desse chanfro aqui, que é o mais comum, né? Não significa que todos têm essa referência de 45 graus, mas a grande maioria. Então, nesse caso, todos os chanfros aqui da peça, né, a indicação é exatamente 1 por 45. Tá bom? Então é isso. No próximo vídeo aqui a gente fala sobre as tolerâncias aqui da peça, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? A gente está fazendo uma série de vídeos aqui para mostrar, né, todas as informações desse desenho. É uma peça simples, né? Uma peça cilíndrica, a gente já viu no vídeo inicial, né, onde a gente consegue analisar essa informação. Então, basicamente é uma peça cilíndrica com 3 diâmetros, onde 2 diâmetros são iguais, né, e tem um diâmetro aqui maior. E tem os chanfros na peça,
mas também ela tem esses furos roscados que a gente vai falar mais para frente. No nosso caso, como a gente já tinha dito, o objetivo é analisar essas tolerâncias aqui, né? Normalmente nos desenhos técnicos, né, a gente tem a identificação exatamente das medidas primárias e das medidas secundárias, né? Ou melhor, tolerâncias primárias e tolerâncias secundárias. Nesse caso, esses valores explícitos, né, o qual se tem a tolerância ali indicada, né, acabam sendo consideradas tolerâncias primárias porque acabam tendo interferência ali na característica de montagem, funcionamento, né, então acaba tendo essa relação. Bom, esses dois valores significam basicamente, né, se na hora da fabricação da peça ou se você comprar uma peça como essa e for inspecionar e ele estiver fora dessa faixa de tolerância, significa que a peça ela não está dentro dos padrões indicados conforme o projeto inicial, né? Então é algo que, se ocorrer, significa que ela está fora lá de medida, e isso muitas vezes, caso venha ocorrer uma montagem, né, a chance de ocorrer um acidente, uma avaria é enorme, por isso que existem essas indicações de tolerância. Nesse caso aqui, se a gente for observar essa primeira, que é o diâmetro de 10 mais 2 centésimos, significa que essa peça ela pode variar nesse diâmetro de 10 milímetros a no máximo 10,02. Né? E essa informação ela remete exatamente a esse diâmetro e esse outro também. Né? Já o diâmetro maior, né, que é de 23 milímetros, a gente tem 23 mais 5 centésimos. Ou seja, ele pode variar de 23 milímetros até no máximo 23,05. Né? Então, qualquer valor dentro dessa faixa de tolerância significa que ela está dentro da especificação correta. Se ele tiver ou maior ou menor do que os valores indicados, significa que ela está fora ali da tolerância, tá bom? Então é isso, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de desenho, né? É o quarto vídeo que a gente está fazendo de interpretação dessa peça. A gente está tratando ali tema por tema, né? A gente já falou sobre a indicação da peça, né? Informando que ela é cilíndrica, né? Como é que a gente faz essa análise. A gente já falou sobre a questão do chanfro, já falou sobre a questão da tolerância dimensional e partindo desse ponto da tolerância dimensional que a gente analisou no último vídeo, né, que foram exatamente essas duas, a gente vai falar sobre uma outra tolerância que está indicada aqui no desenho, né, mas que muitas vezes, principalmente para quem está iniciando nessa parte de fabricação, parte de controle de qualidade, né, acaba deixando um pouco de lado, mas muito pelo contrário, né, é algo muito importante, né, haja vista a sua aplicabilidade, que nesse caso é exatamente a rugosidade. Né? Aqui a gente tem informação sobre a rugosidade da peça, né? Esse 8 aqui está indicando o número da peça, né? Ou seja, ele não faz ali referência sobre a rugosidade, está indicando que é a peça 8, né? O desenho 8, né? Então ela não faz referência a isso, o que faz referência são exatamente essas informações aqui. Né? Então aqui a gente tem informação referente à rugosidade, né? A gente tem aqui a rugosidade geral, né? 3,2 microns, né? Nesse caso aí trazendo no padrão RA, e aqui a gente tem a tolerância específica de rugosidade, ou seja, em um ponto específico ela tem que ter no máximo 1,6 microns RA, e ainda indica que o processo de fabricação tem que ser torneado. Né? Então, lembrando que aí no caso é a especificação máxima da rugosidade, né? Ou seja, no máximo 3,2, no máximo 1,6, ali referente à rugosidade RA, né? Que é a referência da rugosidade média. Então, aqui na peça, se a gente for observar, né? Aqui a gente tem a indicação, né? Da rugosidade de 1,6 em 1,6. Essa informação ela remete exatamente a essa aqui. Né? Ou seja, em algum local da peça, né? Ou mais de um local, dependendo como é o caso aqui, tem que ter essa rugosidade específica. E aqui estão elas duas. Né? Ou seja, esses diâmetros eles têm que ter no máximo 1,6 microns. Né? Então, é uma rugosidade que tem que ser muito bem controlada e inspecionada. Normalmente, o instrumento para esse tipo de análise é o rugosímetro. Né? Então, se você nunca viu, né, dá para dar uma procurada aí na internet. Tem alguns vídeos no YouTube,
né, que mostra aí o uso do rugosímetro. É um instrumento que tem um valor, né, um pouco elevado, mas para a área industrial, né, que trabalha com peças com perfil de qualidade superficial mais elevado, é importantíssimo. Lembrando que a rugosidade, né, quando a gente fala de rugosidade, a gente está falando de imperfeições microgeométricas na superfície da peça. Né? E aí muitas vezes acaba remetendo à parte estética, né? A peça está com um bom acabamento, né? Tá bem liso, coisa do tipo, mas essa questão da rugosidade ela não é estética, né? Pelo menos não na grande maioria das vezes, né? Essa questão de problemas na superfície da peça, né? Esse tipo de irregularidade na superfície do material da peça, né, ela acaba trazendo um ponto importante, né, porque a rugosidade acaba sendo picos, né, e vales, né, presentes na superfície. E nesse caso, essa aplicação, muitas vezes ela vai estar ligada à questão do desempenho, durabilidade do produto, né? Então, por exemplo, assentamentos, né? Assentos ali para rolamento, né? O próprio rolamento ensina característica de fabricação, anéis de vedação, né? Precisam ter um controle muito alto, né? Ali, tanto geométrico como de rugosidade, para que, né, ele tenha ali seu pleno funcionamento, né? Então, a característica de rugosidade ela é muito ampla, né? Tem uma aplicabilidade muito grande, né? Então, por exemplo, se você for analisar desempenho, né, a rugosidade ela pode afetar a capacidade de um material, né? Por exemplo, realizar a sua determinada função, né? Ou seja, uma superfície muito rugosa pode aumentar a resistência ao fluxo de fluidos, né? E no caso, uma superfície com a rugosidade mais baixa, você acaba tendo a melhor eficiência exatamente nesse processo, né? Por exemplo, sistemas de lubrificação, né? E tantos outros processos, né? Com a parte de segurança, durabilidade, manutenção, né? Então acaba tendo aí uma aplicação muito alta, né? Tem todo um estudo, né, de análise referente à rugosidade. Inclusive fica um termo aí interessante para vocês pesquisarem, estudarem, que é tribologia industrial, né? Quem tiver interesse aí pesquisa aí sobre esse tema que remete muito à característica ali de aplicação de atrito, né? Característica de deslizamento ali entre elementos em contato. Tá bom? Então, nesse caso aqui, está a rugosidade específica, e onde não tiver essa informação específica, que seria o caso, por exemplo, desse diâmetro maior, aí entra a rugosidade geral 3,2, ou seja, nesse diâmetro aqui, a rugosidade máxima ela é 3,2, ou seja, ela já não tem um acabamento tão, entre aspas, preciso do que esses outros dois aqui, tá bom? Então é isso. Próximo vídeo a gente continua tratando sobre o desenho dessa peça. Lembrando que a gente colocou, né, todos os nossos projetos que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos, né, a gente colocou até os desenhos feitos até o final de 2024. Né, a gente colocou exatamente pela uma plataforma, né, de vendas online. Então tá aí, quem quiser ajudar o canal, né, tem lá vários e vários arquivos aí que a gente usou aí ao longo dos anos, tá bom? Então é isso. O link tá logo no início aí da descrição do vídeo. Valeu!